Caríssimos, chegamos então ao fim deste Waterworld Forum for Life. E que dia foi o de hoje? Eu ainda tenho uma surpresa incrível para vocês. Estou aqui no meu camarim, mas antes de vos revelar a grande surpresa, eu vou obviamente dizer-vos o que é que vai acontecer no dia da manhã. Amanhã temos, amanhã devo-vos dizer, hoje a apresentadora fraquinha, mas amanhã, meus amigos, amanhã está cá a Catarina Furtado e como é o dia dela eu não sei o que é que vai acontecer, portanto vou-vos já dizer. A Catarina vai trazer-vos um dia incrível em que vamos aprender sobre recursos hídricos, sustentabilidade e direitos humanos. Haverá a pessoa melhor que Catarina Furtado, vai ser um dia absolutamente imperdível, mas para já, senhoras e senhores, parabéns por estarem onde estão, porquê? Porque diz-me o meu alinhamento que vão assistir a um espetáculo noturno, uma história de sustentabilidade que junta o corpo de bailarinos, cores multimédia e as luzes dos drones no palco mais belo, mais espetacular possível, a barragem do Alqueva. Muito obrigada por me terem convidado para estar aqui, foi uma honra, um beijinho e bom espetáculo. Biodiversidade. A água existe. Quantas vezes pensaram nisto? Talvez seja a primeira, e é por isso que vos soa assim tão óbvio. Mas quanto mais pensam, mais ela existe. Sim, ela está simplesmente ali, à nossa frente e à nossa volta. Temo-la tão como garantida na nossa mente que por mais voltas que a água dê, até nos esquecemos que ela está aqui, dentro de nós. A água existe porque ela própria se confunde com a existência. Ela está no início de cada um, de cada história, de cada vida. É este o princípio da essência. Da fauna à flora, ela vive dentro e fora, dando-nos o terreno para que a vida continue a ser vivida. Inspirem. E enquanto mergulhamos nela, vemos que nem a terra é precisa para se respirar. Há quem o faça dentro dela, faça chuva ou faça sol. A água vive e dá vida das montanhas aos oceanos. Dádiva há 4 bilhões de anos. Por onde passa, passa um pouco de existência, passa um pouco de nós. Basta ouvir a sua voz para que não seja assim tão óbvio. Pensem, porque a água existe.
diretamente do palco situado na margem do Alqueva, no Centro Náutico de Monsaraz. É com o maior prazer que desejamos a todos muito boa noite. Somos o grupo coral da freguesia de Monsaraz. Temos bastante orgulho em participar neste evento do Fórum da Água pela Vida. Vamos apresentar 3 temas, 3 modas, a primeira das quais tem de alguma forma relação com a água. Dizia-se antigamente, antes da construção da barragem do Alqueva e do fecho das comportas, que o Rio Guadiana não ia encher a barragem. Diziam as más línguas, digamos, a oposição. Isto nunca mais enche, nunca mais enche. O Guadiana encheu a Alqueva e este grupo elaborou um tema que se chama O Meu Lindo Guadiana. De seguida, e para não voltar aqui novamente, interpretamos um outro tema relacionado com Monsaraz, e que fala dos tempos em que houve um êxodo muito grande do pessoal de Monsaraz, dos habitantes de Monsaraz para fora, e a chegada dos turistas. Isto anos 60, 70 do século passado. Por fim, como não podia deixar de ser, cantamos uma moda que tem que ver com o Alentejo, com a imensidão que é este Alentejo e que se chama É Tão Grande o Alentejo. Portanto, ao meu lindo Guadiana, Monsaraz está situada, é tão grande o Alentejo. Para todos, muito boa noite e muito obrigado pela vossa presença aqui. Ó água que vais correndo docemente, vagarosa, passa lá pelo meu jardim, passa lá pelo meu jardim, rega-me lá uma rosa. O meu lindo Guadiana, tanta água que tu levas, vais abrindo as tuas margens, permitindo transviagem. Já encheste o Alqueva, já encheste o Alqueva, vai mantendo acesa a chama, a planície vai regando Portugal iluminando. Oh, meu lindo Guadiana, Água do Guadiana perdia-se toda no mar, a planície lentejana, a planície lentejana, por ela sempre a chorar. oh, meu lindo Guadiana, tanta água que tu levas, vais abrindo as tuas margens, permitindo transviagem. Já encheste o Alqueva, já encheste o Alqueva, vai mantendo acesa a chama, a planície
meu lindo Guadiana. Em Monsaraz tudo é belo, belas são suas imagens, do alto do seu castelo, do alto do seu castelo, se avistam lindas paisagens. Monsaraz está situada à margem do Guadiana, vai estando desabitada, és por muitos visitada, linda vila alentejana. linda vila alentejana, Minha nobre fortaleza, o teu povo não se engana. À margem do Guadiana, Monsaraz és portuguesa. Se avistam lindas paisagens na primavera em flor, os turistas em viagem, os turistas em viagem é que lhe dão o valor. Monsaraz está situada À margem do Guadiana, vai estando desabitada, és por muitos visitada, linda vila alentejana. linda vila alentejana, Minha nobre fortaleza, o teu povo não se engana. À margem do Guadiana, Monsaraz és portuguesa. No Alentejo eu trabalho, cultivando a dura terra. Vou fumando meu cigarro, vou cumprindo o meu horário, lançando a semente à terra. é tão grande o Alentejo, Tanta terra abandonada, a terra é que dá o pão para bem desta nação.
e a seguir vou enterrando nos alqueires atalhados esses grãos já bem espigados, que no verão eu vou ceifando. É tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada, a terra que dá o pão para bem desta nação, devia ser cultivada. tem sido sempre esquecido. À margem e ao sul do Tejo, há gente desempregada, Ai, tanta terra abandonada, é tão grande o Alentejo. Catástrofes naturais. Estão a ouvir isto? Ninguém ouve. Ninguém ouve o que a natureza tem para dizer. E ela diz-nos muito, naturalmente. Está em permanente contacto, sente-se no tato, mas vocês dizem que não. Abram então a palma da vossa mão. Vejam as linhas que ela tem escrito. A natureza sopra-nos assim ao ouvido, aquece-nos e protege-nos como um amigo. Podem ainda não ter ouvido, mas é ela quem tem estado a falar. Só precisam de lhe dar sentido ou não estão a ouvir isto. São os gritos da sua revolta que se revelam. As suas palavras rasgam crateras e fazem o mundo dar voltas. Da terra lava-se e leva, e basta um sopro para se apagar a nossa luz como se fosse uma simples vela. Atrevem-se agora a chamar-lhe mãe, mas a mãe natureza é de todos e de ninguém. Não precisa de nós, mas nós precisamos dela. Já o tinha dito? Nós somos apenas um instante no infinito. Perdem-se no tempo, mas não perdem tempo para ouvir o que ela tem dito. Estão a ouvir isto?
Riqueza. Sede. Cresce água na boca só de pensar, mas por mais que se refresquem, a vontade fica por saciar mais. Onde há mais, é sempre preciso mais, até à última gota. Da criança que pisa os charcos ao homem que cruza os mares, a água é atirada aos ares. E ainda assim, ela volta para te refrescares. Bebe-se, portanto, da fonte e dizem eles que dá inspiração, porque de facto o oceano dá e eles tiram. É essa a solução. O oceano dá e eles tiram. E vão com tanta sede ao pote que se esquecem que o oceano tudo pode. O que ele dá, ele também tira. Porque o oceano é dono de cada mar, de cada rio, de cada lago, de cada charco, de cada gota. Porque toda a água por ele passa. No passado, mesmo antes de haver dia, o oceano cobria todo este mundo. E um dia ele volta, passo a passo, até não se ter mais pé, até ao fundo. Cresce água em qualquer lado, só de pensar. E a sede fica, assim, por saciar.
Conflito. O que é que nos aconteceu? Por ela a terra se conheceu, por ela tudo estremeceu. Desenterra-se a história para provar a união, porque do rio nasceu em glória a primeira civilização. E assim é, desde que há memória. Chamam-lhe evolução. Mesmo quando tudo era distante, foi a água que aproximou cada habitante. Águas ou mágoas? Porque no passado escreveu-se para sempre que eram as lágrimas que dariam sabor a este mar de salgado, nunca antes navegado. Agora faz-se da conquista um rito, fazendo lembrar cada conflito sempre que terra à vista soava a grito. Arma
De que vale empunhá-la? Cada vez que uma mira atira, é em nós que acerta a bala. Encerra-se assim a vida. Cada dia que o homem vai para a guerra, repete-se uma vez mais. Repete-se uma vez mais. Quantas vezes já se ouviu esta história? Repete-se. Como o ciclo da água. Mas só ela é que não se perde. Nós estamos sempre a perder.
Vida. Amanhã. O que nos traz? O futuro corre para a frente e nós vamos atrás. Chove no rosto, chove tanto no rosto enquanto o dia se faz fugaz, foge-nos das mãos. Mas o sol levanta-se todos os dias, dia sim, até nos dias não. Resta-nos então marcar ponto de encontro para que qualquer um se possa encontrar. É a nossa história. O que vamos deixar para ficar na memória e aos próximos contar. Só connosco é que podemos contar. É agora. Está na nossa hora. O tempo abre-se como uma caixa de Pandora e faz-nos emergir. Estão a sentir? Os ponteiros flutuam como água. É só deixar ir e fluir. Fazemos parte do mesmo e o amanhã parte de cada um. Todos contam como cada gota nesta conta. Precisamos de ser apenas um, tal como cada gota quando se junta à outra na sua jornada. Sem água, o amanhã nada nos traz. E aí, o futuro correrá para a frente e nós não podemos ir atrás. A água existe.